Sova e Johan ficaram sentados um de frente para o outro, acomodados no chão, enquanto o lubrificante permanecia ali, no espaço entre eles. O olhar sério de Johan parecia cobrar uma explicação, trazendo ainda mais tensão para o momento. Sova, tomado pela vergonha, notava o rosto esquentando e mal conseguia encarar Johan, sem acreditar que ele tinha encontrado aquilo em sua bolsa sem querer. O silêncio que reinava tornava o clima ainda mais pesado. Ainda assim, Surra sentia como se estivesse sendo repreendido, a ponto de começar a suar de nervoso. Johan então apontou para o lubrificante e, utilizando a língua de sinais, questionou o motivo daquela situação. Envergonhado e corado, Surra respirou fundo, tentando encontrar coragem para responder, mesmo se atrapalhando um pouco nas palavras. Explicou com sinceridade que tinha ouvido dizer que tudo ficava melhor com o uso daquele produto e que por isso o tinha levado, imaginando que talvez o convite à casa de Johan tivesse outro significado. A tensão só aumentava conforme Surra falava, os punhos se fechando e os olhos ficando marejados de lágrimas por causa do nervosismo. Johan, também sincero, respondeu com sinais, admitindo que Surra estava em parte certo sobre aquele convite. Diante da confirmação, Surra se emocionou ainda mais, sentindo as bochechas queimarem de tanta vergonha ao perceber que o pensamento de Johan fazia sentido. Com delicadeza, Johan se aproximou e passou a mão com suavidade pelo rosto de Surra, que ainda estava chorando. Num movimento inesperado, Johan puxou um pouco mais para perto e se inclinou, deixando a voz grave soar bem próxima ao ouvido de Surra. Ao escutar, Surra sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquela voz fazia tempo que não ouvia, e o efeito era imediato. Johan então confessou que na última vez em que havia levantado a voz com um cliente na cafeteria, Surra não tinha demonstrado reação alguma, e por isso imaginou que talvez agora estivesse tudo bem usar sua voz em um momento tão íntimo. Ao perceber como a própria voz mexia com Surra, Johan sabia bem o efeito imediato que causava nele, sempre despertando seus sentimentos de maneira intensa. Surra, porém, tremia entre o nervosismo e a vergonha, procurando se justificar enquanto deixava claro que, em situações passadas, não conseguira reagir de outra forma. Tentava mostrar que falar era difícil quando ficava assustado, especialmente em momentos que considerava inadequados para certos sentimentos. A reação de Johan diante da explicação foi de dúvida, e ele demonstrou não ter certeza se estava mesmo errado ao achar que Surra já tinha se acostumado com sua voz. Surra, ainda mais envergonhado e com o rosto visivelmente corado, fez questão de pedir atenção, mostrando de maneira sutil que, na verdade, não conseguia disfarçar o quanto aquilo o afetava. O silêncio entre eles aumentou quando Johan olhou atentamente para Surra, reparando que, apesar de toda a insegurança, havia sinais discretos de felicidade misturados à sua expressão. Em seguida, Johan pegou o lubrificante que estava ali por perto e sugeriu de forma simples que usassem o produto trazido por Surra naquela noite. A resposta de Surra veio quase por impulso, surpreendido com a facilidade com que Johan concordou, e em pensamento tentou se lembrar de tudo que tinha aprendido para fazer daquele momento especial. O clima logo foi ficando mais íntimo. Como da última vez, Johan começou a tocar Surra, com delicadeza, mantendo o ritmo calmo e familiar. No entanto, o desejo de Surra era retribuir do mesmo jeito. Ele queria agradar Johan também, sentir que podia corresponder daquele modo. Quando finalmente resolveu tocar o outro, acabou ficando surpreso ao notar que Johan não reagia com o mesmo entusiasmo, como se aquele momento estivesse sendo bom apenas para ele. Esse gesto inesperado deixou Johan desconcertado, a ponto de pensar consigo mesmo sobre o motivo de Surra agir daquela forma, perguntando-se silenciosamente o que havia motivado aquela mudança repentina. Assim que percebeu que a situação não estava sendo boa para ele, Surra afastou a mão de Johan imediatamente e também o empurrou, mantendo distância. Sentindo-se confuso, Johan olhou surpreso e tentou entender o motivo daquele afastamento repentino, demonstrando claramente que não compreendia o que tinha acontecido ou o que estava errado. Sem conseguir se conter, Surra agarrou a blusa de Johan, nervoso e trêmulo, e exigiu uma explicação para o comportamento do outro.
a voz preenchida por uma inquietação evidente ao perguntar por que Johan não tinha demonstrado nenhum sinal de excitação. A reação inesperada de Suva pegou Johan totalmente desprevenido. De maneira inocente, ele respondeu, sem entender que também era esperado dele algum tipo de resposta física. Diante disso, Suva ficou em silêncio, sem conseguir formular uma resposta. Apenas pensou consigo mesmo, sem entender direito como aquela situação chegou até ali, questionando internamente se aquilo tudo não seria uma brincadeira sem sentido. Assim que tudo ficou claro para Suva, a situação ganhou um novo peso. Ele entendeu de repente que entre eles não havia troca de sentimentos ou interesse, apenas uma tentativa de Johan de ajudar um amigo em apuros. Suva ficou tomado por uma sensação amarga, considerando-se alguém horrível ao perceber que havia interpretado tudo errado. Pensou de forma abatida que talvez todo aquele tempo estivesse apenas se iludindo, achando que havia algo a mais quando, na verdade, Johan só buscava ajudá-lo. Sentiu o rosto arder ainda mais de vergonha e lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Tentando se esconder, Suva abraçou as pernas e deixou que as lágrimas corressem, tomado pela decepção e constrangimento. Johan reparou rapidamente no silêncio e na mudança de humor do amigo, sentindo preocupação ao perceber que Suva chorava, mesmo sem entender muito bem o porquê. Com a voz abafada pelo choro e o rosto escondido, Suva tentou negar, dizendo que não estava chorando, apenas estava envergonhado demais pela situação. O momento ficou ainda mais difícil porque, devido à surdez, Johan não conseguiu captar exatamente o que Suva tentava dizer, limitando-se a pedir desculpas e dizendo que não conseguia entender o amigo naquele instante. Mesmo com o rosto marcado pela vergonha, Suva não conseguiu conter a dúvida e decidiu perguntar como realmente se sentia. Sabia que tinha sido ele quem iniciara aquela situação, mas ainda não entendia os motivos por trás do desconforto de Johan. Sentindo as lágrimas deslizarem pelo rosto, questionou se tudo não passava de pena, ou talvez diversão, ao ver alguém tão vulnerável. Assim que Johan captou a essência da pergunta, reagiu prontamente, recusando qualquer ideia equivocada sobre suas intenções. Ele tentou explicar, do jeito que conseguia, que nunca havia pensado daquela forma e que existiam questões pessoais que o impediam de ser mais claro. Percebendo a hesitação de Johan, Suva ficou confuso, tentando compreender se aquilo tinha relação com alguma dificuldade dele. Em meio ao clima delicado, Johan demonstrou preocupação, deixando transparecer que não desejava que Suva se sentisse mal. Suva então permaneceu em silêncio, mas não escondeu o olhar marejado. Tentou mostrar que, se realmente estivesse incomodado, não teria permanecido ali, ainda mais com lubrificante em mãos. A resposta fez Johan assentir, e ele, buscando um pouco mais de cumplicidade, pousou a mão sobre a perna de Suva. O gesto fez Suva estremecer de leve, tomado por uma mistura de vergonha e expectativa. Com a voz tranquila, Johan perguntou se poderia continuar, já que Suva ainda não tinha terminado, e ele mesmo também queria prosseguir. Envergonhado e um tanto inseguro, Suva hesitou, sentindo o corpo reagir ao toque, mas sem encontrar palavras para responder. Depois de alguns instantes, acabou cedendo e permitiu que Johan prosseguisse, aceitando o pedido com uma silenciosa anuência. Durante um momento íntimo, Johan se mostrou ainda mais atencioso e cuidadoso, demonstrando a todo instante preocupação com o conforto de Suva. Sempre perguntava se estava tudo bem, se deveria mudar a intensidade dos gestos, ou até mesmo se o lubrificante estava frio demais. Esse cuidado não passou despercebido. Suva logo entendeu que, depois da conversa que tinham tido, Johan parecia mais sensível ao que ele sentia. Apesar disso, uma dúvida surgiu em sua mente. Havia algo diferente naquele comportamento. Ele percebeu que, mesmo fazendo tantas perguntas, Johan evitava encará-lo diretamente, sem buscar respostas por leitura labial, o que deixava transparecer um certo receio. Com um toque leve, Suva acariciou o rosto de Johan e, com as bochechas coradas, olhou em seus olhos, expressando de maneira sincera o quanto tudo aquilo estava sendo bom para ele e como queria que Johan continuasse. O olhar honesto e a expressão de Suva provocaram uma reação imediata em Johan, que ficou ainda mais envergonhado e se afastou rapidamente. Afastado, Johan deixou Suva confuso, que não entendeu o motivo daquela atitude repentina. Quando percebeu que Johan estava bastante corado, não pôde evitar se perguntar se havia feito algo errado.
No entanto, ao desviar o olhar para baixo, Suwa se surpreendeu ao notar que Johan, pela primeira vez, também demonstrava claramente ter sido agradado naquele instante. Tomado por uma mistura de surpresa e satisfação, sentiu-se animado por finalmente ter conseguido proporcionar prazer ao outro. Aproveitando o momento, buscou retribuir aquele sentimento, colocando em prática tudo o que havia aprendido sobre como agradar alguém, permitindo que os dois avançassem mais um passo em direção ao relacionamento que estavam construindo. No dia seguinte, enquanto a cafeteria ainda estava vazia, Suwa se dedicava a abrir a loja. Os pensamentos voavam para a tarde anterior, trazendo à tona lembranças daquela situação estranha e inesperada, tão nova para ele quanto para Johan. Mesmo sentindo um leve embaraço ao recordar, não conseguiu evitar um sorriso discreto. Afinal, a experiência tinha sido especial à sua maneira. Do lado de dentro, Gyun observava Suwa com atenção, e logo notou o sorriso formado sem motivo aparente. Sem hesitar, aproveitou a oportunidade para registrar o momento com uma foto. E curioso como sempre, ficou imaginando o que teria acontecido para deixar Suwa tão diferente naquele início de dia. Não demorou para Gyun, sem rodeios, se aproximar e soltar um comentário direto perguntando o motivo do sorriso e insinuando de forma provocativa, com seu jeito irreverente, se Suwa estaria com algum desconforto físico. Surpreso e sem saber como disfarçar o embaraço, Suwa apressou-se em negar, preocupado com as possíveis impressões e tentando deixar claro que não havia razão alguma para aquela suspeita. Apesar da provocação de Gyun, que costumava brincar sem muita cerimônia, o ambiente não perdeu a leveza. Sem disfarçar o tom irreverente, ele continuou com insinuações sobre o bem-estar de Suwa, sugerindo que talvez fosse bom procurar um hospital para um check-up. Ainda aproveitou o momento para oferecer uma almofada para se sentar, ao mesmo tempo em que pedia, em tom de brincadeira, para Suwa não lançar olhares desaprovadores. Por dentro, Suwa sentiu certo incômodo diante das piadas, mas preferiu não se deixar abalar. Optou por seguir calmo, pensando consigo mesmo que deixaria as provocações de Gyun passarem em nome do bom humor que sentia naquele dia. A conversa dos dois foi interrompida pelo som dos passos de Johan descendo a escada. Assim que Suwa o avistou, cumprimentou-o em língua de sinais, como costumava fazer. Dessa vez, porém, algo inesperado aconteceu. Johan, ao notar Suwa, ficou completamente vermelho e, visivelmente constrangido, voltou às pressas para o andar de cima. O silêncio pairou por alguns instantes, enquanto Suwa e Gyun tentavam entender a reação de Johan. Ambos se entreolharam, confusos, sem saber o motivo daquela atitude repentina. Sem esconder a surpresa, Gyun acabou questionando o que teria acontecido com Johan, sem conseguir disfarçar o espanto diante daquela cena inusitada. Durante todo o dia, Suwa buscou diversas oportunidades para conversar com Johan, mas se deparou sempre com tentativas frustradas. Na cozinha, enquanto Johan preparava algo, bastou Suwa se aproximar para que ele se assustasse e rapidamente encontrasse uma desculpa para se afastar. No salão, a situação se repetiu. Johan fingia não notar sua presença e logo mudava de ambiente. O clima era de constante fuga. Johan passava o tempo todo evitando contato, e diante disso, Suwa começava a perder a paciência. Mesmo diante da irritação crescente, a ideia de desistir não parecia passar pela cabeça de Suwa. Ele continuou insistindo, seguindo Johan pelo local, nas escadas, pelo jardim, até que num desses momentos, acabou sendo molhado por acidente por Johan ao redor das plantas. Em meio a tudo isso, a única coisa que passava pela mente de Suwa era o motivo daquela rejeição repentina. Enquanto Suwa tentava mais uma vez se aproximar, Ji-hae, que fazia entregas na cafeteria, decidiu perguntar para Gyun o que estava acontecendo entre os dois, já que pareciam brincar de pega-pega pelo ambiente. Gyun achou graça da situação e, preferindo mudar de assunto para aproveitar a presença de Ji-hae, desviou a conversa com um sorriso. Afirmou que aquela história estava se arrastando desde o dia anterior e sugeriu que o colega apenas ignorasse o que estava vendo. Ainda curioso, Ji-hae, com uma caixa nas mãos, revelou que havia trazido algumas tangerinas fresquinhas para compartilhar, mesmo sem ter nenhuma encomenda agendada. Apesar de sua irritação e foco em conseguir falar com Johan, Suwa não pôde deixar de reclamar internamente quando percebeu Gyun tentando se envolver na conversa alheia, desejando que, justamente naquele dia, o colega tivesse escolhido se ocupar apenas com os próprios assuntos. Depois de algum tempo tentando fugir,
Johan conseguiu se esconder atrás de uma parede, onde permaneceu por alguns instantes recuperando o fôlego. A respiração ainda estava acelerada, e enquanto tentava se acalmar, não conseguiu evitar que a preocupação surgisse em seu pensamento ao lembrar do que havia acontecido minutos antes. Tinha acabado jogando água em Surhua, e mesmo que tivesse sido sem querer, a preocupação de que algo pior pudesse acontecer ao outro foi inevitável. Pensou que, se Surhua ficasse doente novamente, se sentiria culpado. Enquanto essas preocupações se misturavam em sua mente, a lembrança da cena de Surhua correndo atrás dele surgiu de forma engraçada, arrancando uma breve risada. Sentiu que naquele momento, Surhua parecia um pequeno hamster tendo a comida retirada das mãos, correndo determinado para recuperar o que era seu. Aquele instante de tranquilidade, no entanto, não durou muito. O som apressado de passos se aproximando o fez gelar, trazendo um arrepio imediato. Quando percebeu que Surhua finalmente o tinha encontrado, toda a chance de escapar havia desaparecido. Ele se virou devagar, sentindo o suor escorrer pelo rosto, e se deparou com Surhua, visivelmente exausto e suando bastante após tanta corrida. Juntando forças, Surhua usou a linguagem de sinais com convicção para mostrar que finalmente havia conseguido alcançá-lo. Ainda tentando se recompor atrás da parede, Johan se sentiu cercado e não conseguiu conter um soluço de medo. Foi nesse momento que Surhua, com passos decididos e semblante irritado, se aproximou, demonstrando claramente o quanto estava incomodado com aquela situação. Sem perder tempo, ele quis saber o motivo para estar sendo evitado, seu olhar carregado de perguntas. Johan, hesitante, apenas balançou a cabeça em negação, evitando qualquer resposta verbal. O silêncio entre eles foi interrompido de forma inesperada. Surhua pisou em um líquido escorregadio no chão e, no impulso, acabou indo direto contra a parede, colidindo de frente. Mesmo ainda com o rosto encostado ali, Surhua não desistiu. Tomado pela frustração, insistiu em saber a razão daquele distanciamento, determinado a entender o que levava Johan a agir daquela forma. Depois de alguns minutos, Surhua permanecia com semblante irritado, agora ostentando um curativo notável na testa. O curativo tinha sido colocado por Jihai, sempre atento e prestativo, que tratou rapidamente do ferimento. Sem esconder a preocupação, Jihai quis saber se Surhua estava sentindo dor ou se precisava de mais alguma coisa. Sentado por perto, Johan demonstrava inquietação e parecia hesitar diante da situação, carregando no olhar um sentimento de culpa. Já Gyun, apesar do momento delicado, se divertia sem conseguir conter o riso, tremendo de tanto achar graça na cena. Surhua, incomodado tanto pela dor quanto pelo comportamento de Gyun, respondeu a Jihai de forma direta. Afirmou que a cabeça já não doía tanto, mas deixou claro que seu desconforto seria bem menor se Gyun não estivesse naquela atitude irônica. Enquanto Gyun não parava de rir e tirava sarro da situação dizendo que Surhua parecia estar totalmente recuperado para conseguir ofendê-lo daquele jeito, um barulho inesperado interrompeu o momento. O telefone de Gyun começou a vibrar, mostrando uma ligação de um número já conhecido. Internamente, ele se irritou ao lembrar que havia avisado que não queria ser incomodado naquele dia. Mas mesmo assim, a ligação insistia em aparecer. Assim que recebeu a mensagem, Gyun pareceu perder a calma. Em um impulso repentino, sugeriu a Jihai que ele tinha aula à tarde e perguntou se não deveria sair logo para ir caminhando até a faculdade. Mal deixou Jihai responder ou expressar sua preocupação com Surhua. Apressado, Gyun o conduziu até a porta, praticamente o empurrando para fora, enquanto garantiu, em um tom quase desesperado, que Surhua estava ótimo e que sua cabeça era tão resistente quanto uma pedra. Na tentativa de acelerar ainda mais a saída de Jihai, ofereceu uma carona até a faculdade. Mesmo com Jihai recusando a oferta, Gyun pareceu não dar importância para a resposta. Sem hesitar, ele colocou a chave do carro na mão de Jihai, lembrando-o de onde o veículo estava estacionado e sugerindo que esperasse por ele lá dentro. Jihai, por sua vez, soltou um sorriso divertido e aceitou a situação de bom humor, comentando sobre a teimosia de Gyun. Diante disso, Gyun apenas sorriu de canto, mostrando uma satisfação discreta por ter conseguido convencer o amigo. Assim que Jihai deixou a casa, Gyun chamou Johan para acompanhá-lo até o lado de fora, enquanto pediu a Surhua que aguardasse ali dentro. Johan atendeu prontamente ao pedido, mas Surhua, claramente irritado,
reclamou pela insistência, demonstrando desconforto pela situação. Gyun fechou a porta atrás de si e, usando língua de sinais, compartilhou com Johan uma informação importante sobre um conhecido em comum, avisando que aquele rapaz tinha planos de retornar à Coreia no próximo mês. Com a intenção de tranquilizar o amigo, Gyun garantiu que, caso fosse necessário, estava disposto a resolver qualquer situação. A notícia surpreendeu Johan, que, sem hesitar, interrompeu Gyun ao segurar suas mãos, sinalizando que queria falar. Com um olhar firme, Johan voltou a afirmar que não precisava ser protegido, enfatizando que era perfeitamente capaz de lidar com aquilo sozinho. Ele reforçou sua posição, deixando claro que sua única limitação era não conseguir ouvir, e não uma incapacidade de se defender. Jun demonstrou certo constrangimento diante da resposta, e desviou o olhar, murmurando um pedido de desculpas. Em um gesto de cuidado, Johan passou a mão pelos cabelos de Gyun, transmitindo seu apoio de forma sutil. No entanto, Gyun logo se afastou, preferindo evitar qualquer clima sentimental, e sugeriu que guardassem esse tipo de atitude para Surwa. Ele comentou com leveza que, se estivesse certo, provavelmente Surwa estaria bastante irritado naquele momento. Antes de sair, justificou a pressa dizendo que Ji-hae o esperava, e num tom direto, aconselhou Johan a parar de evitar Surwa e enfrentar a situação com sinceridade. A perspectiva de lidar com Surwa deixou Johan apreensivo, mas após uma breve hesitação, respirou fundo e refletiu sobre o conselho recém-recebido, ponderando sobre a importância de agir de forma clara e honesta. Após alguns minutos, Johan retornou à sala segurando um papel com algumas anotações. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou no chão e entregou o papel a Surwa, que olhou para a cena sem entender muito bem o que estava acontecendo. Naquele instante, passou por sua cabeça a sensação de estar em um papel parecido com o de um professor repreendendo um aluno. Quando abriu a folha, Surwa percebeu que era o antigo plano de estudo que Johan havia preparado para aprender a língua de sinais. Observou que Johan havia riscado a parte onde recomendava o uso constante da língua para a comunicação. Aquilo lhe causou estranhamento, levando-o a perguntar o motivo daquela alteração repentina. Em resposta, Johan estendeu o celular com o bloco de notas aberto. Assim que pegou o aparelho, Surwa se surpreendeu ao ver que Johan já havia digitado tudo com antecedência. Começou a ler o texto e, logo que entendeu o conteúdo, seu rosto ficou completamente vermelho, sem acreditar no que estava diante de si. Ao levantar os olhos, notou que Johan permanecia ajoelhado e também estava tomado pelo constrangimento. Na mensagem, Johan explicava que não tinha a intenção de evitar Surwa, apenas sentia dificuldade em se comunicar porque toda vez que ele usava sinais, lembrava do que havia acontecido entre eles naquele dia, o que o deixava sem jeito e excitado. Johan se desculpava, admitindo que era embaraçoso dizer aquilo, mas precisava ser sincero. Surwa ficou completamente parado com o celular na mão, tentando entender o que estava acontecendo. A dúvida apareceu em seu rosto, enquanto ele se perguntava em silêncio se aquilo realmente era verdade. Johan, bastante desconfortável, apenas confirmou com um gesto tímido de cabeça. De repente, uma onda de pensamentos invadiu a mente de Surwa. Ele se questionou sobre Johan, sobre o que fazer com aquela revelação e tentou entender seus sentimentos. Aos poucos, percebia que não sentia raiva nem desconforto, e de modo sutil, até se sentia contente com a situação. O rosto de Surwa logo ficou corado. Ele afastou o telefone de Johan e, usando língua de sinais, respondeu de um jeito provocativo, como se quisesse desafiar Johan a continuar. Vendo essa atitude, Johan não resistiu ao impulso e se levantou, sentindo-se ao mesmo tempo provocado e atraído por Surwa. Chegou mais perto, com o rosto também avermelhado, e expressou sua suspeita de que tudo aquilo havia sido de propósito. Com um sorriso travesso, Surwa admitiu que estava certo. O clima entre os dois ficou ainda mais intenso, e quase acabaram se aproximando de forma ainda mais íntima naquele momento. No entanto, o nervosismo tomou conta de Surwa, fazendo com que suas pernas perdessem a força. Ele acabou caindo no chão, quebrando o clima e precisando ir embora mais cedo por causa disso. Andando devagar pelas ruas, ainda sentindo as pernas trêmulas, Surwa deixou a mente devagar pelas lembranças recentes. O cenário da sua queda ainda estava vivo em sua memória, assim como o desespero imediato de Johan ao perceber que ele não estava bem,
Sem pensar duas vezes, Johan o tomou nos braços e, com insistência, ofereceu carona nas costas, determinado a levá-lo diretamente para o hospital. Agora, ao respirar o ar frio da rua, Suwa sentia alívio por ter conseguido convencer Johan a desistir dessa ideia, preferindo apenas voltar para casa. As imagens daquele momento seguiam claras em sua cabeça. Enquanto descansava, Johan cuidou dele sem hesitar, demonstrando um zelo difícil de ignorar. Embora quisesse se mostrar independente e dissesse estar bem, deixando claro que podia se vestir sozinho e só precisava de um pouco de descanso, Johan permaneceu firme. Com uma seriedade rarefeita, pediu, quase ordenou, que Suwa descansasse ali, antes de voltar para casa, garantindo que só o deixaria ir embora depois que estivesse melhor. Esse tom decidido, coisa própria de Johan, sempre conseguia desestabilizá-lo, despertando sensações que Suwa mal sabia explicar. Era impossível não se sentir afetado por aquela voz, de um jeito que mexia tanto com suas emoções quanto com o corpo. Seguindo seu caminho, Suwa, já mais calmo, parou por um instante na calçada. Ajoelhou-se, apoiou as mãos nas coxas e, meio envergonhado, ficou pensando em como tinha acabado naquela situação. Reconhecia para si mesmo o quanto aquela voz era capaz de deixá-lo completamente agitado. Mesmo assim, não conseguia dizer que odiava a sensação. Pelo contrário, havia algo naquela inquietação de que começava a gostar. E enquanto deixava os pensamentos correrem soltos, veio à tona a ideia incômoda de que, quando chegasse o momento de deixar a cafeteria, iria perder a rotina de ver Johan todos os dias. Esse pensamento trouxe uma pontada de tristeza discreta, indicando o quanto Johan já fazia parte do seu cotidiano. No meio desse turbilhão, um novo som ressoou, o ronco alto da própria barriga. O barulho acabou chamando a atenção de quem passava por ali, e ele percebeu que, antes de seguir para casa, precisava dar um jeito de encontrar algo para comer. Assim que saiu para resolver o problema da fome, Suwa seguiu direto até uma lanchonete e pediu uma porção de guiosa. Quando abriu a sacola, notou que havia um bolinho de feijão vermelho ali junto, embora não lembrasse de ter pedido o doce. Sem esconder a surpresa, comentou sobre isso, recebendo uma resposta tranquila da atendente, que explicou ter incluído o bolinho por conta da casa, já que percebeu que Suwa não estava se alimentando direito nos últimos dias. Animado com o gesto, Suwa agradeceu com um sorriso largo, demonstrando empolgação pela gentileza. A atendente, mesmo mantendo um tom bravo, não deixou de dar uma bronca. Alertou para que ele não ficasse só sorrindo, pedindo que cuidasse mais de si mesmo, pois até notou que ele havia machucado a testa novamente. Sugeriu que ele fosse embora logo, deixando claro que sua mãe não gostava muito de ver Suwa por ali machucado daquele jeito. Mesmo que tentasse parecer durona, ficava evidente uma preocupação genuína com ele, e Suwa entendia isso. Ainda sorridente, agradeceu uma vez mais e prometeu que apareceria de novo no dia seguinte. A atendente, já mantendo o discurso de sempre, avisou que não daria outro bolinho de graça na próxima vez. Saindo da lanchonete, Suwa foi abrindo a sacola enquanto caminhava para casa e começou a comer pelo caminho. Sabia que, apesar das reclamações, a atendente sempre arranjava um jeito de incluir algum agrado extra nos pedidos e não conseguia evitar um sorriso ao lembrar disso. Seguindo seu caminho, Suwa se deparou com uma cena inesperada. Avistou Gyun conversando com um homem desconhecido. Surpreso ao reconhecer Gyun ali, logo imaginou o que estaria acontecendo, já que Gyun havia dito que levaria Ji-Hae para a faculdade. Observando a distância e escondido, Suwa tentou entender a situação, intrigado sobre quem poderia ser aquela pessoa. Viu então Gyun segurar o outro homem pela camisa e conduzi-lo até um beco próximo, gesto que despertou preocupação imediata em Suwa. Sentindo-se apreensivo com o que poderia estar acontecendo, ele se apressou até a esquina do beco, questionando se deveria intervir antes que as coisas tomassem um rumo pior, imaginando que Gyun dificilmente se envolveria em uma briga sem motivo. Quando estava prestes a entrar para tentar evitar um possível conflito, o que presenciou o deixou completamente desconcertado. Com o bolinho de feijão vermelho ainda à mão, Suwa ficou boquiaberto diante da cena. Gyun, na verdade, beijava intensamente o homem, revelando uma relação muito diferente daquela que Suwa tinha imaginado ao observar de longe. O beijo era marcante e parecia carregar uma complexidade nos sentimentos envolvidos. Por um breve instante, os dois homens trocaram olhares antes de se beijarem novamente.
No entanto, não demorou para o estranho notar a presença de Sua espreitando. Rapidamente afastou-se de Gyun e chamou a atenção dele para o fato de que havia uma testemunha ali. Gyun se mostrou confuso no começo, mas ao olhar para o lado reconheceu Sua, que tentava inutilmente esconder o rosto com a sacola da lanchonete. O constrangimento já era inevitável, pois agora estava claro para todos quem observava a cena.